Olá, gente, tudo bem? Eu quero começar este vídeo de hoje fazendo uma pergunta a você. O que é ler? Certamente você lê todos os dias, lê diferentes tipos de textos e, se você é professor, provavelmente usa textos nas suas aulas. Nós que somos professores, usamos o texto como nosso material de trabalho, principalmente professores de língua portuguesa, professores de língua adicional, como espanhol, francês, inglês. O texto faz parte do nosso cotidiano na sala de aula. Mas o que é ler? O que é leitura? É uma pergunta difícil de responder, embora a gente leia todos os dias. Se você já pensou sobre isso, se você tem uma concepção de leitura, escreve aí um comentário para eu ler depois. Essa pergunta é importante para a conversa que nós vamos ter aqui hoje. Inclusive, eu queria propor outras perguntas também para provocar a sua reflexão. Por exemplo, ler é diferente de compreender? Se eu e você lermos o mesmo texto, vamos ler da mesma maneira? Nós lemos só para saber o que está escrito no texto? Nós lemos do mesmo modo diferentes tipos de textos? Essas perguntas para reflexão são importantes para a conversa que nós vamos ter aqui hoje. Bom, não há uma definição única, absoluta, sobre o que é leitura, mas nós podemos conversar aqui sobre algumas concepções de leitura. Nos últimos 30, 40 anos, muito se tem discutido sobre a leitura na escola e as concepções foram mudando ao longo do tempo. Foram mudando também as atividades de compreensão leitura na sala de aula. Nós podemos observar essas mudanças, por exemplo, comparando livros didáticos de língua portuguesa produzidos nos últimos anos e livros didáticos produzidos nas décadas de 1980 e 1990. Podemos comparar também pensando na nossa própria experiência. Se você estudou, se você fez a educação básica neste século, provavelmente você estudou com livros de língua portuguesa bem coloridos, com diferentes tipos de textos, como crônica, charge, meme, tira cômica, poema, conto, letra de música. Mas quem estudou no século passado, como eu, por exemplo, estudou com livros de preto e branco, livros com textos literários, sobretudo, ou seja, não havia diversidade de textos nos livros como há hoje. E as atividades de compreensão leitora também foram mudando nos últimos anos. No princípio, lá atrás, quando eu estudei, por exemplo, no final do século passado, do século XX, se pensava que a leitura era um ato invariável, que uma vez alfabetizada, a pessoa leria qualquer tipo de texto e que as pessoas leriam do mesmo modo todos os textos. Então, não importaria o tipo de texto, ou a pessoa, ou o lugar onde ela está, todo mundo, se fosse alfabetizado, leria da mesma maneira. Mas será que é assim mesmo? Você concorda com isso? Aí agora vamos pensar, para essa concepção de leitura, que pensa que todo mundo lê da mesma maneira qualquer tipo de texto, qual seria o tipo de atividade de compreensão leitora compatível com essa concepção de leitura? Bom, quem acha que ler é um ato invariável, vai propor questões de leitura, normalmente de localização de informação, ou seja, eu faço as perguntas para o meu aluno responder sobre um texto e ele tem que apenas ir lá no texto e localizar a informação que responde àquela pergunta. Vamos ver um exemplo? Leia o início dessa fábula, O Lobo e a Raposa, e as duas questões que eu coloquei como exemplo. Como você viu nos exemplos que eu dei, nas duas perguntas que eu propus sobre a fábula, para responder, basta localizar as informações no texto. Então, na sala de aula, o estudante vai lá no texto, encontra a resposta e apenas transcreve lá para responder a pergunta que foi feita. Mas será que ler é apenas isso? Então, vamos passar para a segunda concepção de leitura. Lá nas décadas de 1980, 1990, alguns pesquisadores e professores começaram a chamar a atenção para o fato de que não é bem assim.
que o leitor exerce um importante papel quando ele lê. E isso acontece por duas razões principais. Primeiro, porque o texto não diz tudo. O texto tem lacunas, tem coisas implícitas. E segundo, porque o leitor, quando lê o texto, utiliza os conhecimentos prévios, ou seja, os conhecimentos que ele já tem sobre aquele assunto, para completar essas lacunas que o texto tem. Então, vejam bem, na primeira concepção, todas as informações estão no texto e as perguntas de compreensão leitora focalizam apenas essas informações. Então, a pergunta exige apenas que o leitor ou o aluno vá lá no texto e encontre a resposta. Na segunda concepção de leitura, passa-se a privilegiar também os conhecimentos prévios do leitor ou do aluno, ou seja, procura-se levar o aluno a usar os seus conhecimentos prévios para responder perguntas sobre o texto. O aluno, o leitor, já sabe muita coisa e são esses conhecimentos que permitem que ele construa sentidos quando ele lê um texto. Então vamos ver outro exemplo? Vamos continuar com a mesma fábula, o lobo e a raposa, e duas perguntas adequadas a essa segunda concepção de leitura. Então, você percebeu alguma diferença nas perguntas desse segundo exemplo em relação ao exemplo anterior? No exemplo anterior, as perguntas requeriam que nós encontrássemos as respostas no texto. Nesse segundo exemplo, as perguntas remetem ao que nós sabemos sobre aquilo que está escrito no texto. Então, nós conseguimos responder as perguntas porque nós já temos conhecimentos prévios que ativamos quando começamos a ler o texto. Bem, existe ainda uma terceira concepção de leitura, que na verdade conjuga as duas anteriores. Para essa concepção de leitura, o ato de ler é uma interação entre o texto e o leitor, entre o leitor e o texto. Assim, quando nós começamos a ler um texto, a partir do que está escrito ali, das palavras, das combinações das palavras, nós vamos ativando nossos conhecimentos prévios para ir tirando do texto aquilo que está implícito, aquilo que não está escrito, mas que nós sabemos e que é importante para a compreensão do texto. Então, nessa terceira concepção, a leitura é vista como um processo de interação e o papel do leitor é muito importante para construir os sentidos do texto. Mas será que existiria uma outra concepção de leitura? Nós vamos falar sobre isso nos próximos vídeos. Eu queria dizer a você que o que eu apresentei neste vídeo até aqui foram algumas demonstrações, alguns exemplos para nós podermos perceber as diferenças entre as concepções de leitura. É claro que na sala de aula, quando nós trabalhamos com o texto, nós, professores de língua portuguesa ou professores de uma língua adicional, nós fazemos muito mais do que perguntas sobre o texto. Nós trabalhamos, por exemplo, o vocabulário, nós discutimos o tema, nós exploramos a gramática. Vocês já ouviram falar sobre usar o texto como pretexto? Pois é, nós vamos falar mais sobre isso nos próximos vídeos. Resumindo, vamos resumir o que nós discutimos aqui hoje. Primeiro, existem concepções de leitura e essas concepções de leitura orientam o trabalho que nós fazemos com o texto na sala de aula. Uma concepção de leitura diz que ler é apenas extrair informações do texto. Então, o leitor, nesse caso, teria um papel passivo. Ele não contribuiria em nada para a construção de sentidos do texto, porque tudo estaria no texto. Quando nós trabalhamos com essa concepção de leitura, as perguntas que privilegiamos são aquelas de localização de informação. Uma outra concepção de leitura diz que o leitor tem um papel muito importante quando ele lê. Então, quando nós preparamos perguntas sobre o texto para a sala de aula, nós procuramos privilegiar esses conhecimentos prévios que o estudante já tem sobre aquilo que ele está lendo. Uma outra concepção de leitura, que conjuga as duas anteriores,
diz que, na verdade, a leitura é uma interação entre o texto e o leitor. Então, quando nós fazemos perguntas sobre o texto, nós equilibramos questões que procuram ou que levam o aluno a identificar o que está no texto e perguntas que levam o aluno, o estudante, a partir daquelas informações que estão no texto, construir sentidos usando os seus conhecimentos prévios. E agora, como que você responderia à pergunta o que é ler? Notinha de rodapé. Nós também temos notinha de rodapé. Mais para frente eu vou gravar um vídeo só para conversar com vocês sobre referências bibliográficas. Ou seja, eu vou comentar alguns livros que são importantes para fundamentar aquilo que nós estamos discutindo aqui sobre leitura. Quer dizer, o que eu falo aqui sobre leitura tem muito a ver com a minha experiência na sala de aula. Porque, como eu contei a vocês, eu trabalho como professora a vida inteira e trabalhei tanto na educação básica como trabalho agora na educação superior. Mas muito do que eu falei está fundamentado também em livros que eu li, em pesquisas que já foram feitas. Então, nós vamos ter um vídeo só para falar sobre isso. Aqui hoje nós conversamos sobre concepções de leitura, pensando na leitura na sala de aula. Mas no próximo vídeo nós vamos conversar sobre leitura fora da sala de aula, na nossa vida diária. Então, eu queria deixar algumas perguntas para você refletir se você tiver um tempinho. Primeiro, como que você lê no seu dia a dia? O que você lê? Com que objetivo? Por que você lê? O que acontece dentro da sua cabeça, na sua mente, enquanto você lê? Isso é difícil, né? Porque nós lemos tão automaticamente que nem prestamos atenção. Mas, se você tiver um tempinho, pega um texto qualquer, começa a ler e vai tentando identificar o que você vai fazendo ou o que é necessário fazer para você compreender o texto. E uma última pergunta: por que é que nós, na escola, não lemos da mesma maneira que nós lemos fora da escola, na nossa vida diária? Bom, vai pensando sobre isso, deixa seu comentário aqui sobre o que nós conversamos hoje. Não deixe de assistir o próximo vídeo. Eu espero você aqui no Saber Ler.